Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento. Novo Super Mufato Express. Com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já. Excelente noite a todos. Agradecimentos pela audiência, porque a sua audiência é motivo de orgulho para todos nós do Grupo Tarobá de Comunicação. Projeto que trata da venda de ações da Copel é aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa em Curitiba. Tecnologia e inovação na avicultura paranaense são discutidas em evento em Medianeira. Moradores do Lago Azul sofrem com obra inacabada e pedem solução. E ainda, Mundial 2022, Brasil estreia com vitória no Catar e com golaço também. E tem a previsão do tempo. Esses e outros assuntos a partir de agora, o Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. Tecnologia e inovação na avicultura paranaense foram temas discutidos em um evento promovido hoje pelo Sindicato Indústrias Produtos Avícolas do Paraná. Uma imersão no mundo da tecnologia para o agronegócio. A Arena de Inovação foi a grande novidade do workshop Sindiavipar 2022, realizado em Medianeira. 12 startups apresentaram aos visitantes novas soluções para o campo e para a indústria. Esta empresa criou um sistema com sensores para monitorar no celular o desenvolvimento das aves. Então ele vai ter todo o controle, tanto da sua qualidade do ambiente de cada aviário, como temperatura, umidade, CO2, isso em tempo real, e também tendo esse acompanhamento por posições dentro da granja, já que a gente distribui esses sensores de forma estratégica dentro do aviário, e ele acompanha isso em tempo real diretamente do seu smartphone ou do seu computador. Toda essa tecnologia, conhecimentos novos, só tem a agregar e muito para o nosso processo lá no dia a dia. Um dos destaques do workshop deste ano é essa Arena de Inovação. Aqui dentro, os visitantes fazem uma imersão no processo produtivo de aves de corte. Com vídeos de 360 graus, eles entram dentro de aviários e também de frigoríficos. Depois, assistem a vídeos sobre os principais desafios do setor. Mas mostrar o problema não basta. É preciso dar também a solução. E ela está atrás dessa cortina. O agro brasileiro, ele não é o maior gerador de inovação, mas ele é o que mais usa inovação, que são gerados em outros setores, mas que o agronegócio adota, seja na agricultura, na pecuária e em todas as cadeias produtivas e nos processos industriais também. Quem participou do workshop também pôde se atualizar sobre as novas regras de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura. Como o sistema de criação dos animais, o sistema produtivo nos estabelecimentos foram se adequando, se tecnificando, algumas enfermidades deixam de ocorrer e outras novas aparecem. E nessa alteração, o sistema de inspeção também tem que se atualizar, visando manter essa segurança dos produtos. Para o consultor Paulo Molinari, um dos principais desafios para o ano que vem é o risco de um câmbio alto pela incerteza política. Como que o produtor pode ficar atento a tudo isso? Bem, em primeiro lugar, é ter uma boa informação, Safras do Mercado fornece essa boa informação para o sistema e depois ficar bem atento à nova política econômica que vem aqui no Brasil para ver para onde que os mercados vão caminhar. A proposta do governo do estado de vender parte da Copel foi aprovada hoje em segundo turno pela Assembleia Legislativa. A oposição informou que vai recorrer à Justiça. A votação do projeto ocorreu com os protestos de trabalhadores, principalmente da Companhia de Energia Elétrica do Paraná, a Copel, que são contrários à proposta. Mesmo assim, a redação final do projeto foi aprovada em segundo turno por 37 votos a 12. O dividendo da Copel, que hoje é de 600, 700 milhões, após essa mudança, com a garantia desse patrimônio, nós teremos em 3, 4, 5 anos, possivelmente, dividendos até maiores. Então o Estado ele participa de um bolo maior agora,
do que o bolo de 31% que tem a Copel, com dividendos menores. Não haverá mudança na tarifa, não haverá mudança nos programas sociais que continuam no modelo de corporação, tarifa solidária, energia solidária, projetos de energia na área rural, com a energia noturna. Então, do ponto de vista prático, para o cidadão paranaense não muda absolutamente nada. Atualmente, o governo do Paraná detém 31,1% das ações da Copel. Com o projeto aprovado, o executivo tem a autorização para reduzir a participação em pelo menos 15% das ações. Com isso, o Estado deixa de ser o acionista controlador, mas se mantém como acionista majoritário e com poder de veto. A oposição já informou que deve judicializar a aprovação do projeto que autoriza a venda de parte da Copel. Existe já uma ação popular, já protocolizada, existe também um mandado de segurança, existem hoje erros de tramitação que serão considerados numa nova ação, existe uma denúncia ao Ministério Público Federal, existe comunicado à CVM, que é o Conselho de Valores Mobiliários da Bolsa, e existe também um pedido junto ao Tribunal de Contas do Estado. O que não falta é argumento. A oposição está muito robusta tecnicamente, nesse sentido de entender que a Copel vai voltar para a mão do povo paranaense. E foi aprovado ainda o projeto que aumenta o número de secretarias do governo e que aumenta também o ICMS de 18% para 19%. O assunto volta à votação na semana que vem. Lembrando que o governo tem maioria na Casa Legislativa, então deve aprovar praticamente toda a mensagem encaminhada. E depois de um período turbulento de eleições e mesmo após a definição dos representantes pelos próximos 4 anos, o cenário econômico ainda segue instável e essa situação deve seguir até a escolha dos ministros. A taxa Selic, por exemplo, hoje está em pouco mais de 13% ao ano. Ela foi definida e mantida no dia 25 de outubro deste ano. Veja o que diz sobre o assunto o Fernando Vicente Neto, diretor financeiro e administrativo do Banco Cooperativo. Isso interfere porque o mercado vive de expectativas. Então essas expectativas elas vão ser melhor, vão ficar mais claras na medida que saírem os nomes. Com os novos nomes, seja da equipe ministerial e principalmente da equipe econômica, o mercado vai ter uma clareza maior de qual vai ser a tendência de atuação do próximo governo. Hoje, se a gente pensar numa Selic, se a gente lembrar que assim que está em 13,75 e a expectativa da Selic no final do ano que vem é de 11,50, a gente tem aí uma expectativa de queda e digamos que essa seria uma Selic melhor, mais aceitável, mas essa taxa de juros ela faz mais preço, seja na hora da tomada do crédito. Então, quando a gente pensa nos empresários, quando a gente pensa no setor produtivo, a taxa Selic ela serve de base para os preços, para as taxas de juros dos empréstimos e isso quanto menor, melhor, mais estímulos a gente tem para a nossa economia. E com o Produto Interno Bruto chegando a 500 bilhões de reais, este ano o Paraná se tornou a 4ª maior economia do Brasil. O estado ultrapassou o Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os dados são do IBGE. Segundo este economista da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a agropecuária foi a atividade econômica que apresentou o melhor resultado. Setores industriais como máquinas e equipamentos, metal mecânico de maneira geral e até o automotivo no final do último trimestre de 2020 esboçaram recuperação e também foram importantes. Mas o mais importante com certeza foram a agricultura e o setor e a indústria de alimentos. Ao todo, o Produto Interno Bruto aqui do Paraná totalizou 487 bilhões de reais. E com isso, o estado alcançou o patamar da 4ª maior economia do país, ultrapassando o Rio Grande do Sul. É apenas a 2ª vez na história que o estado chega a esse posto. A última foi em 2013. Os números não foram melhores porque o setor secundário do estado foi prejudicado pela crise hídrica, o que afetou a produção de energia elétrica, atividade com grande peso na estrutura econômica paranaense. Segundo o governador, o resultado é marcante do ponto de vista histórico e mostra que a economia paranaense suportou a crise provocada pela pandemia, que chegou ao país em março de 2020. Isso é um feito histórico para o estado do Paraná. Inclusive, nesse mesmo relatório, coloca o Paraná com o maior PIB da sua história. Fruto de muito trabalho, fruto de muito planejamento, dessa colaboração
tanto da área pública, né, do governo do estado, das prefeituras, mas também da sociedade como um todo. Com o ritmo de crescimento da economia paranaense, a expectativa é de manutenção desse status ao longo dos próximos anos. Quando a gente percebe que a nossa indústria de alimentos se manteve num patamar, numa produção muito boa, a agricultura do Paraná também muito competitiva, e os outros setores que sentiram muito, principalmente em 2020, começaram a se recuperar, eu posso listar aqui metal mecânico, madeira, automotivo, entre outros, a perspectiva é que nós tenhamos assim resultados ainda melhores para os que estão acontecendo agora e para os que sairão nos próximos meses aí. O Brasil estreou com vitória no Mundial. Hoje a seleção derrotou a Sérvia por 2-0 com gols do Richarlison. E o segundo, que golaço, hein? E o primeiro foi aos 16, esse golaço aos 27 minutos do segundo tempo. Desde o início da tarde, os cascavelenses vestiram verde e amarelo e se reuniram em vários locais de Cascavel para acompanhar a partida. O próximo jogo do Brasil no Mundial será na segunda-feira, dia 28, contra a Suíça, a partir da 13h. Foi uma vitória convincente da seleção brasileira. Primeiro tempo do Brasil, se não foi espetacular, teve alguns problemas, principalmente de produtividade, de criação no meio de campo. O Paquetá, pouco ativo, depois se encontrou na partida, e quando isso aconteceu, as melhores jogadas do Brasil aconteceram também neste primeiro tempo. O Rafinha perdeu 2 gols praticamente feitos, mas teve também uma boa atuação o Rafinha, e o Brasil dominou totalmente, amplamente a equipe da Sérvia em todos os sentidos. A zaga do Brasil muito bem, com Marquinhos, com o Thiago Silva, com o goleiro, o sistema de meio de campo também bem fechado, e o Brasil fez um placar de 2-0 que fica muito aquém daquilo que produziu, um placar que poderia ter sido 4 e até 5 gols, teve bolas na trave, gols perdidos e muita criatividade à seleção brasileira. Foi uma boa arrancada do Brasil, principalmente diante de uma Copa do Mundo muito pobre em termos de técnicos, em termos de qualidade de futebol. Muito empate. Nunca na história de Copas do Mundo tivemos tanto empates numa primeira rodada como estamos verificando nessa Copa do Mundo do Catar. Então tivemos a Inglaterra que goleou, tivemos a Espanha que praticou o melhor futebol até aqui, tivemos a França que também venceu por um placar dilatado, e tivemos derrotas da Alemanha, da Argentina, que eram candidatas ao título e diante daquilo que produziram, deixou de ser, né? E o Brasil está aí nesta toada. É importante que o Brasil permaneça assim, continue assim, jogando dessa forma, com muita criatividade e principalmente muito insinuante no setor ofensivo, que fez com que o Brasil tivesse esse placar de 2-0. Segundo gol, um golaço do Richarlison, um golaço extraordinário, fantástico. Parabéns para a seleção brasileira neste primeiro jogo. E o clima verde e amarelo toma conta da cidade, do Brasil todo, né? Mas de Cascavel. Para acompanhar lance a lance deste primeiro jogo, nada melhor do que preparar aqueles petiscos especiais. E por isso os supermercados aproveitam a proposta e apostam na variedade de alimentos com as cores da nossa bandeira. Não é qualquer jogo, é jogo da seleção brasileira. E por isso, para muitos torcedores, a preparação é diferente. Ainda mais neste caso. No supermercado, o clima se mistura e hoje, verde e amarelo são as cores que estão por todos os lados. Decoração de frutas em forma de bandeira e também da taça. Limão lembra a caipirinha. A aposta tem sido nos petiscos. A gente preparou bastante coisa para o evento do jogo, né? Petisco, bebida, cerveja. Também no nosso setor da açougue criamos um ambiente para você preparar sua carninha após o jogo, claro. Nosso Brasil vai estar ganhando na final, né? Salgadinhos dos mais variados. Amendoim, castanhas e, claro... Pipoca também. Você gosta de pipoca? Gosto. Doce ou salgada? Salgada. Pururuca, salaminho. E para combinar com tudo isso, por que não uma cervejinha? E para você que pretende montar uma mesa especialmente para assistir o jogo da seleção brasileira, opções não faltam. Neste mercado, por exemplo, nós temos até um pão doce
com as cores do Brasil, sem falar também nos docinhos, a pizza. Então, tudo para deixar aí o seu ambiente alegre e também diversificado. O importante é curtir o momento. A família, os netos, filho. Momento importante. Momento importante se reunir. Celebrar também. Muito legal. Nós vamos agora fazer um intervalo. São 7 horas e já voltamos. No intervalo a gente vai com imagens de Cascavel, daquela região da prefeitura e dessa roda gigantesca. Voltamos em instantes. Olha que crepúsculo lindo desse sol. Voltamos já.